Bem-vindo a mais uma live. Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, te ensino a investir para você conseguir construir R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando a investir agora do absoluto zero. E hoje a gente vai falar sobre um tema bacana. A gente vai falar sobre fundos imobiliários, especificamente sobre fundos de papel, porque a hora é agora. Chegou a hora da gente olhar para os fundos imobiliários de papel, escolher as melhores opções e começar a colocar de novo na carteira, se você por algum motivo tirou, e se você ainda não, olhar com bastante carinho, porque essa hora é ideal. E por que que eu estou te falando isso? Porque a gente está acontecendo um movimento muito forte agora de final de deflação para volta da inflação. E a inflação já saiu, né? Saiu hoje no dia 10 de novembro e já saiu mais alta do que era esperado pelo mercado. Então a inflação está voltando. A gente já vai falar sobre isso. Antes, eu quero te contextualizar sobre fundos imobiliários, se você ainda não conhece, para você entender exatamente do que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários são uma excelente forma de você conseguir investir e se expor ao mercado imobiliário. Fundos imobiliários não é muito antigo, é um mercado relativamente novo, tem pouco mais de 15 anos, mas de verdade ele só ficou mais popular nos últimos 5 anos, então ele tem muita avenida para crescer ainda, e é uma forma excepcional de você conseguir investir e se expor ao mercado imobiliário sem as desvantagens de você ter um imóvel, sem você ficar preocupado com o inquilino, sem você ficar preocupado se vai tomar calote ou não, se quando te devolverem o apartamento ou o comércio, ou seja lá o que você aluga, se vai estar destruído ou não. Cara, nada disso. E além de tudo mais, você não precisa ficar preocupado também com manutenção do imóvel, manutenção preventiva ou aquela manutenção que a gente precisa fazer de tempos em tempos, né? Pinturas, eventualmente fazer algum tipo de ajuste no imóvel. Nada disso você precisa se preocupar. Existe um administrador, existe um gestor que faz esse serviço para você. Você, na verdade, está se juntando com muitos outros pequenos investidores e está investindo em um fundo esse que passa a ser de fato proprietário dos imóveis ou ainda proprietário de dívidas para fins imobiliários. E você, como cotista de um fundo imobiliário, é seu direito receber todo o lucro, ou praticamente todo o lucro, né? Pelo menos 95% do lucro do fundo imobiliário em forma de proventos, em forma de dividendos. Fantástico, né? E a grandíssima maioria dos fundos imobiliários pagam rendimentos, pagam dividendos rigorosamente todos os meses. Então, se você eventualmente gosta de renda mensal, renda recorrente, ou ainda se você necessita dessa renda mensal e recorrente, fundos imobiliários, sem dúvida nenhuma, ajudam muito a conseguir complementar a sua renda, ou ainda, se você já tiver mais avançado, quem sabe, até conseguir pagar todas as suas contas e chegar na tão sonhada independência financeira. Beleza? Então, para quem investe em fundos imobiliários, o foco tem que ser receber renda recorrente, receber uma renda mensal. Além disso, você está exposto ao mercado, ao setor imobiliário. Então, isso é um fato. Você precisa entender que você está exposto, sim, a esse mercado. O que eu acho bastante interessante, né? Eu costumo dizer que nem todo mundo que tem imóvel é milionário, mas todo milionário tem algum imóvel. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, investir em imóvel ou ter bens, né, propriedades imobiliárias, sempre se mostrou bastante interessante, seja para fins de aluguel, né, e fins de criação de renda, como também para fins de valorização e proteção do patrimônio. Beleza? Então agora eu quero te contar um pouquinho das características de fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Vamos começar pelos fundos imobiliários de tijolo, que são mais fáceis e mais intuitivos de você entender. Fundos imobiliários de tijolo são literalmente prédios físicos. E porque ele tem esse nome porque de fato está lá o tijolo, você consegue encostar nele e tal. São prédios físicos que passam a ser e fazer parte do fundo imobiliário. Ou seja, um fundo imobiliário passa a ter um ou mais imóveis, tá bom? E esses imóveis, eles são alugados para algum inquilino, para algum cliente, e durante o período do uso desse inquilino, ele vai pagar o aluguel todos os meses pelo uso daquele espaço. Exatamente na mesma dinâmica como se você tivesse um imóvel. Se você tivesse um apartamento aí, você quisesse gerar renda com esse apartamento, você provavelmente iria até uma imobiliária, ia fazer um anúncio desse imóvel, e aí assim que alguém se interessasse e alugasse aquele apartamento,
a partir daquele momento você passa a receber um aluguel todos os meses, enquanto o inquilino estiver de fato usufruindo do seu imóvel. Fundos imobiliários de tijolo, a dinâmica é a mesma, tá bom? Só que tem uma vantagem muito bacana, aliás, várias, né? Mas uma outra vantagem muito bacana é que você consegue, quando você junta um monte de gente, cada um dando um pouquinho de dinheiro, você consegue juntar um montante de dinheiro bem relevante. E esse montante de dinheiro relevante consegue te dar acesso a comprar prédios inteiros, e não só um andar ou 2 andares. Então, muitos fundos imobiliários são detentores de prédios inteiros e alguns deles, tá, para não dizer, poucos, na verdade são muitos fundos desses, são donos de muitos prédios. Cara, você consegue de alguma maneira acessar prédios top de linha, em localizações excelentes, e ainda você consegue diversificar os clientes, diversificar os inquilinos. Isso dá uma segurança grande, né? Imagina aí, você alugou o seu apartamento para o inquilino. Cara, se aquele inquilino resolve sair do apartamento, enquanto você não alugar para um novo inquilino, o seu aluguel, a sua renda, né, que você recebia daquele aluguel, que poderia ser tipo um valor X, passa a ser zero. Passa a ser zero. Porque você tem um imóvel que cabe apenas um inquilino. Não tem o que fazer, se esse inquilino sair, acabou a renda. Você só fica com os custos do imóvel para você bancar. IPTU, eventualmente condomínio, conta de água, conta de luz. Você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para conseguir manter aquele imóvel minimamente, até que você encontre um novo inquilino. Quando você tem vários imóveis, isso acontece, lógico, que você pode ter imóveis vagos, né, faz parte, mas isso vai impactar bem menos a sua grana e bem menos o seu bolso. Afinal de contas, você pode ter um imóvel vago, mas você pode ter o outro alugado, que vai continuar te gerando renda, e com o aluguel daquele imóvel você consegue até cobrir os custos daquele que está vago. Então, quando você investe num fundo imobiliário de tijolo que seja multipropriedade ou ainda com multi-inquilinos, você dilui, você diminui muito o risco que você vai ter de eventualmente ter aquele imóvel ficando vago, tá bom? A grandíssima maioria dos contratos de fundos imobiliários de tijolo são atrelados e ajustados pela inflação. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se a inflação sobe, você recebe mais, porque o contrato vai ser reajustado para cima. E a inflação, quando a inflação cai, o que é muito raro, acontece pouquíssimas vezes ao longo do tempo, nesse caso, pode ser que os seus rendimentos caiam, ou pode ser que o seu rendimento não cresça, dependendo, obviamente, do contrato que foi feito entre o gestor, que é o cara que representa e que gerencia os seus imóveis, né? Você como cotista de um fundo imobiliário, e o inquilino, que alugou aquele imóvel. De qualquer maneira, ao longo do tempo, fundos imobiliários já se provaram uma excelente forma de você proteger o seu capital contra a inflação, porque eles conseguem repor a inflação até acima da taxa, até acima do IPCA. Então, além de proteger, na verdade, você consegue até gerar mais dinheiro, conseguir gerar mais grana acima da inflação, que é ótimo, né? No final de contas, o nosso grande objetivo como investidor é proteger primeiro o nosso capital e depois conseguir gerar mais grana e fazer esse montante, essa bola de neve de patrimônio de dinheiro crescer a nosso favor. Fechado? Você ainda tem, obviamente, a possibilidade, né, quando você investe no fundo imobiliário de tijolo, de ganhar com a valorização do imóvel. Putz, um imóvel bem localizado numa região que tem muita busca, né, que tem muita demanda por aquele imóvel, ao longo do tempo a região pode ir se desenvolvendo. E como que ela se desenvolve? Você pode ter acesso a linhas de metrô, acesso a mais linhas de ônibus, você pode ter o comércio se desenvolvendo, prédios de melhor qualidade, tudo isso vai fazendo com que o imóvel passe a se valorizar. E, consequentemente, você tem, né, investindo num fundo imobiliário de tijolo, aqueles ativos, aqueles imóveis são seus também. Você tem uma parte de todos aqueles imóveis. Logo, você também ganha com a valorização desses imóveis. Por isso que eles são excelentes forma, né, de você proteger a grana contra a inflação e ainda investir em ativos reais, né, ativos físicos, ativos que de fato são palpáveis, tá bom? E além disso, de tempos em tempos, assim como funciona para você, né, se tivesse um imóvel alugando para um inquilino, de tempos em tempos, você tem uma negociação de renovação de contrato. E nesses momentos, ele pode ser um momento positivo ou negativo para nós, donos de imóveis, né? Se a economia estiver muito aquecida e todo mundo quiser entrar naquele imóvel que a gente é dono, então nesse caso a gente consegue negociar um contrato melhor. A gente consegue subir o preço do contrato porque tem muita demanda para um único apartamento ali, um único imóvel sendo oferecido.
Por outro lado, se a economia está devagar, aí a faca e o queijo ficam na mão de quem estiver alugando a propriedade, fica um pouco mais difícil de negociar contratos melhores, porém, ao longo do tempo, a gente costuma ter mais anos de economia, né, indo bem do que anos de recessão. Isso, pelo menos, é o esperado para que o país se desenvolva, óbvio, né? E, além disso, nos fundos imobiliários, tanto de tijolo quanto de papel, os dividendos aqui são chamados de rendimentos, tá? Mas é só o nome. No final, quando você lê rendimentos, é a mesma dinâmica das ações quando elas pagam dividendos. E eles são isentos de imposto de renda. Pelo menos até aqui, lógico, isso pode mudar ao longo do tempo, mas até aqui eles seguem isentos de imposto de renda, o que é ótimo. Você não precisa dividir nem um pedacinho do seu lucro com o governo. Essa grana inteira, 100%, continua sendo sua. Cada um dos dividendos que cai na conta, que são pagos todos os meses pelos fundos imobiliários, cai em líquido na sua conta. Você não precisa mais se preocupar em recolher imposto, nada disso. Fechado? Vamos falar agora dos fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel, basicamente, também são fundos, então você também pega um monte de pequenos investidores, junta essa galera toda, cada um está colocando um pouquinho de dinheiro até você conseguir juntar um montante enorme de dinheiro. Só que diferente dos fundos imobiliários de tijolo, em que você pega esse monte de dinheiro e compra um prédio, compra um shopping, compra um galpão logístico, sei lá, né? Compra algum imóvel, você pega esse monte de dinheiro e compra dívida de clientes, de construtoras, quem quer que seja, que esteja fazendo algo relacionado ao mercado imobiliário. O que é algo relacionado ao mercado imobiliário? Putz, eu posso ter um cliente, né? Eu posso ter uma empresa que queira comprar um prédio, mas ele não tem capital suficiente. Então, o que ele faz? Ele pega o dinheiro emprestado e o fundo imobiliário de papel, ele passa a ser o dono e detentor dessa dívida. Ah, eu posso ter uma empresa que quer fazer um loteamento de um condomínio que vai ser aberto, por exemplo, no interior aí de alguma cidade. Beleza? Então, o que ele pode fazer? Ele pega, né, compra o lote inteiro, normalmente compra aquelas fazendas enormes, né, porque condomínio exige um espaço físico bastante extenso. Ele compra aquele espaço enorme, ele pega esse dinheiro, né, emprestado com o banco, quem quer que seja, que depois é vendido essa dívida para o fundo imobiliário. E aí, conforme ele vai vendendo os lotes, conforme esses lotes vão sendo vendidos para pessoas, né, comuns, quaisquer aí, ele vai pagando a dívida e, obviamente, vai pagando essa dívida com juros, beleza? Então, fundos imobiliários de papel são, no final das contas, dívidas, empréstimos. É como se você estivesse financiando obras relacionadas ao mercado imobiliário. Logo, eles têm um risco maior. Quando você trabalha com dívida, você normalmente tem um risco maior de calote, você tem um risco maior de inadimplência, e você tem garantias não tão sólidas, né, quanto um prédio físico já construído. Por isso mesmo que fundos imobiliários de papel costumam pagar rendimentos maiores, porque a máxima risco-retorno está presente sempre. Então, se o risco é maior, você espera que o retorno seja maior também. Fechado? É legal você ter os dois tipos de fundo imobiliário na sua carteira, de tijolo, mas também de papel, para você poder ter um rendimento maior e ter também uma carteira ao mesmo tempo defensiva, que não seja assim tão arriscada quanto só ter fundos imobiliários de papel. Além disso, os fundos imobiliários de papel, eles também costumam ter a grande maioria dos seus contratos, dessas dívidas, amarradas a índices, a grande maioria deles relacionados a índices de inflação, os principais, né, IPCA e IGPM. Mas também existem contratos amarrados à taxa Selic, que rendem ali próximo ao CDI, né? É normal você encontrar os dois, a maioria deles é inflação. Por isso que também fundos imobiliários de papel são é uma ótima forma de você proteger seu capital contra a inflação, porque quando a inflação sobe, os seus dividendos crescem. Do mesmo jeito, quando a inflação cai, os seus dividendos também caem. Porém, eles seguem sendo sempre acima da inflação. Por isso, você está protegendo o seu capital contra a perda do seu poder de compra e ainda você está ganhando uma grana a mais por isso. Fechado? Você vai ter diferentes tipos de fundos imobiliários de papel. Você tem aqueles mais agressivos, que são aqueles que buscam mais risco e, consequentemente, vão pagar retornos melhores. Assim como você tem fundos imobiliários de papel, que são mais defensivos e, por consequência, vão pagar rendimentos um pouco menores. Mas ainda assim, ambos são acima da inflação, que é ótimo. Fechado? Tem uma coisa muito peculiar agora que eu quero entrar no tema com vocês, que é por que eu estou dizendo que este é o momento do fundo imobiliário de papel. Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz uma live falando, galera, aquele era o momento de fundos imobiliários de tijolo.
Porque naquele momento a gente tinha ainda uma inflação muito alta, taxa Selic ainda estava subindo, não tinha chegado no patamar que está hoje, né, que finalmente estabilizou, então ela ainda estava subindo, e os rendimentos dos fundos imobiliários de papel estavam muito altos. Justamente porque se a grande maioria dos contratos estão atrelados à inflação e a inflação estava alta, os rendimentos iam ser altos. Então, aquele momento, um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos aproximadamente, era a hora dos fundos imobiliários de tijolo, porque eles estavam com as cotas muito baratas e ninguém estava olhando para isso. Estava todo mundo comprando um monte de fundo imobiliário de papel. O que aconteceu de lá para cá? A inflação começou a arrefecer, ou seja, ela começou a perder força, até que nos últimos 3 meses a gente teve deflação. Deflação é o nome bonito e chique para dizer que a inflação ficou negativa. Quando a inflação fica negativa, pensa aqui comigo, pensa o seguinte, se quando a inflação está alta, os rendimentos sobem bastante, quando a inflação está bem baixa, ou ainda pior, quando ela está negativa, o que acontece com os rendimentos? Eles caem bastante. Então, automaticamente, os fundos imobiliários de papel que estavam pagando rendimentos muito altos, viram esses rendimentos caírem bastante. E aí a galera começou a vender desesperadamente esses fundos imobiliários de papel, fazendo com que os preços das cotas caíssem demais, caíssem muito além da conta do que deveria cair. Isso daí aconteceu com bastante força nos últimos 3 meses, né? 2, 3 meses. Porém, neste momento, a gente viu, inclusive hoje, saiu o resultado da inflação do último mês, e a gente viu que a inflação voltou. Essa história de inflação negativa acabou, e de fato isso não ia permanecer por muito tempo, é muito transitório, é muito rápido isso. Se você olhar, sei lá, nos últimos 10 anos, foram pouquíssimos os meses, talvez dê para contar nos dedos da mão quantos meses a gente teve deflação. Então, isso não é o normal. O normal é que a gente tenha, sim, inflação positiva. E ainda a inflação hoje veio mais alta do que era previsto pelo mercado, pelo consenso dos analistas aí que eles estavam esperando. Logo, a gente chegou naquele ponto de inflexão, aquele ponto em que a gente vai começar a ver daqui em diante os rendimentos dos fundos imobiliários de papel voltarem a subir e, consequentemente, quando eles voltarem a subir, vai voltar um monte de pequenos investidores e grandes investidores que abriram mão desses fundos imobiliários vão começar a comprar de novo essas cotas. E aí, aquela lei da oferta e da demanda entra de novo em ação. Mais pessoas comprando cotas do que pessoas vendendo, automaticamente o preço da cota volta a subir. Essa é a dinâmica de mercado normal que funciona no mundo dos investimentos também. Então, por isso que eu estou falando, né, e digo que a partir de agora os fundos imobiliários de papel com certeza voltarão a ter os seus rendimentos, seus dividendos pagos, né, em patamares mais altos do que foram pagos nos últimos aí 1, 2, 3 meses. Por consequência, as cotas vão voltar a subir de novo. Essa é a hora para você olhar para os fundos imobiliários de papel e fazer bom negócio. Essa é aquela hora que eu digo que a gente consegue comprar moedinhas de R$ 1 por 90 centavos, 95 centavos, 92 centavos. Meu, a moeda de R$ 1 continua valendo R$ 1. Se eu puder pagar 90 centavos por ela, ótimo. De partida, eu já saio ali com 10 centavos a mais, né? Em cada uma das moedas que eu estou comprando, de lucro, ou seja, de grana, de segurança, sem ter que aumentar nenhum tipo de risco na minha carteira. Fechado? Fiquem de olho, então, nos fundos imobiliários de papel, fujam do efeito manada. Não fica fazendo igual a maioria das pessoas está fazendo, que é olhar o rendimento que foi pago no último mês e falar que porcaria, esse rendimento é muito baixo e vou ignorar esse negócio. Claro, fique atento que não acho, né, e não vejo nenhum cenário da gente voltar a ver os rendimentos dos fundos imobiliários de papel naquele patamar que a gente viu lá em 2021. Cara, a gente chegou a ter inflação, né, anualizada de 12% no ano. É muita coisa. Se a inflação voltar a 12% no ano, putz, bom para os rendimentos do fundo imobiliário de papel, mas muito ruim para a economia como um todo. Não acho que voltaremos nisso tão cedo. Por outro lado, a gente também não vai ficar com uma deflação. A gente deve ver uma inflação mais controlada, mas ainda assim num patamar um pouquinho mais alto do que deveria. Logo, aproveita isso para colocar fundo imobiliário de papel na sua carteira e começar a ver seus rendimentos crescendo aí, fazendo bons negócios. Fechado? Tem 2 fundos imobiliários aqui que eu quero comentar com você. Não é uma recomendação de compra, óbvio, mas eu quero comentar que são fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e você vai entender o que eu estou falando. Um desses fundos imobiliários é o REC R11. Ele é um fundo
grande, tem quase 175 mil cotistas, então é bastante gente que investe nesse fundo imobiliário. Tem um patrimônio de 2,5 bilhões de reais. Cara, é muito dinheiro. Isso é bom, não pelo fato de ser muito dinheiro, óbvio, mas pelo fato de que quando ele tem um patrimônio grande, quando ele tem um patrimônio robusto, alto, como esse, ele consegue fazer boas diversificações, você consegue ter diferentes dívidas ali de vários clientes diferentes, diminuindo o risco do fundo imobiliário. É bom, né? Você não quer ganhar mais dinheiro com o menor risco possível? Exato. Então, quanto mais diversificado, nesse caso aqui, principalmente nos fundos de papel, melhor. Melhor, né? Menor será seu risco. A cota dele está sendo negociada a mais ou menos R$ 88,00, 89, 90, está variando aí nas últimas semanas. De qualquer maneira, isso é muito baixo. Se a gente olha para o valor patrimonial por cota, está na casa de R$ 95,00. Então é como se você estivesse pagando R$ 88,00 numa moeda, numa nota aí de 95. Você está pagando mais barato do que de fato vale na prática. Isso é irracional. No curto prazo isso acontece, mas no longo prazo isso não fica dessa forma. No longo prazo, a racionalidade tende, né, a se sobrepor à irracionalidade do curto prazo e o valor tende ao valor justo. O valor da cota, da ação, do que quer que seja, tende sempre a caminhar no sentido do valor justo, no valor que de fato aquilo tem. Beleza? Então aqui de cara a gente tem esse fundo imobiliário com um desconto aí relativamente alto. Um preço sobre valor patrimonial de 0,92. É bastante coisa, tá? Esse desconto. Isso não é de graça, né? Como eu te expliquei, o rendimento desse fundo imobiliário ele caiu bastante. É um fundo imobiliário que chegou a pagar R$ 2 por cota, nesse mês agora de novembro vai pagar um pouco menos de 50 centavos por cota. Então foi uma queda bem relevante. Mas ele não vai continuar pagando só isso. Ele deve voltar para mais próximo de R$ 1 aí, um pouquinho acima. Fechado? Além disso, um outro fundo imobiliário que também tem uma característica de ser um fundo de papel, mas ele é o de maior risco. Se não for o de maior risco, é um dos de maior risco que a gente tem disponível na Bolsa de Valores. Aqui é o fundo URPR11. Ele é um fundo menor, é um fundo que tem R$ 1 bilhão de patrimônio, então ele é menos da metade do fundo anterior. E até por isso ele tem menos cotistas, né? Ele tem um pouquinho menos de 85 mil cotistas. É um fundo relativamente novo, tem 2 anos, mas ele é um fundo diferente, de característica diferente da maioria. Ele busca muito risco. Consequentemente, ele consegue entregar um retorno maior. Mas, como fundo de risco, né, como qualquer investimento de risco que a gente faz, não dá para você investir muita coisa, colocar muito dinheiro do seu patrimônio lá. Senão você vai estar ficando exposto demais. Isso não é bom, né? É, é importante conseguir ganhar dinheiro, fazer bons retornos, mas mais importante do que tudo isso é você não quebrar, é você se manter vivo no mercado de investimento. Então, você não pode correr risco além da conta, você não pode correr um risco acima do ideal. Beleza? Este fundo imobiliário é um fundo de alto risco. Então, por exemplo, na minha carteira ele não representa assim muito do meu patrimônio. Ele é um fundo imobiliário que tem uma posição menor, mas eu tenho um pouco deste fundo sim, justamente porque ele consegue entregar um retorno bem acima da média do mercado. É um fundo de papel, ele é um fundo que está sendo negociado praticamente em linha com o preço do valor patrimonial dele. Então, exemplo, né, o valor patrimonial dele está próximo de R$ 100. Se você olhar um pouquinho mais, tá 100, R$ 101 mais ou menos. Se você olha o valor que está sendo negociado hoje, você vai ver que ele está negociando próximo desses R$ 100, tá? Então, aqui você não está comprando ele com desconto, mas você também não está pagando mais caro. Você não está pagando mais do que vale. Putz, é muito bom comprar uma moeda de R$ 1 por menos de R$ 1, né? Por 90 centavos, é ótimo. Mas comprar uma moeda de R$ 1 por R$ 1, você está fazendo um negócio em linha com o valor justo. O que você não pode é comprar uma moeda de R$ 1 por 1,20, por 1,10. Você está pagando mais caro do que vale. Fechou? Esse é um fundo imobiliário que tem um dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, se a gente pegar tudo que ele pagou de dividendo e dividir pelo preço da cota atual, esse valor está em quase 20%, 19,3%. É um dividend yield muito alto, muito, muito alto. Se você comparar com renda fixa, com fundos imobiliários de tijolo, com ações, com outros fundos imobiliários de papel, você vai ver que esse é um dividend yield bastante agressivo, quase 20%, tá? Até por isso que esse retorno todo não vem de graça, ele vem, obviamente, com um risco
também maior. De qualquer maneira, esses são só 2 exemplos que eu estou comentando com você, que são fundos que eu tenho na minha carteira de investimento. Existe uma série de outros fundos imobiliários disponíveis no mercado. E existem uma série de outros fundos imobiliários que estão sim sendo negociados com desconto, que estão apresentando nesse momento fundos de papel, ótimas oportunidades de investimento. Então aqui fica a minha dica para você analisar e estudar esse mercado. Do mesmo jeito que eu falei que 1 ano e meio atrás era a hora dos fundos imobiliários de tijolo, quando ninguém estava olhando para isso, eu estou repetindo isso de novo aqui. Essa é a hora dos fundos imobiliários, só que agora é de papel. E daqui a pouco a gente vai ver o mercado olhar para esses fundos imobiliários de novo e a gente vai começar a ver a galera comprando esses fundos e, consequentemente, o preço da cota vai subir. Essa é a dinâmica esperada, essa é a dinâmica que eu espero e eu estou embasado principalmente na inflação, principalmente no IPCA. Afinal de contas, os meses de deflação acabaram, a gente já teve 3 meses seguidos de deflação, isso não deve voltar a acontecer de novo tão cedo, ou pelo menos, né, não se o mercado, se tudo correr do jeito que a gente acha que vai correr. Obviamente, se o governo chegar amanhã e falar, eu quero agora diminuir o imposto de novo da gasolina, sei lá, eu quero diminuir o imposto de itens básicos, né, da cesta que o IBGE mede a inflação. Se isso acontecer, aí muda a regra do jogo, pode ser que de novo a gente veja a inflação voltar a cair ou até ter deflação. Não acho que isso vai acontecer, tá? Definitivamente não acho. Então, a inflação agora voltando para patamares esperados, normais e até pelo que mostrou no mês de outubro agora, né, um patamar acima do que era esperado de novo, os rendimentos desses fundos imobiliários vão voltar a crescer. Então, fica ligado. Tanto fundos imobiliários quanto ações, a lei do mercado de longo prazo, ela é muito simples. O preço da ação ou o preço da cota do fundo imobiliário segue o lucro que a empresa, no caso das ações, e que os fundos imobiliários, no caso, né, dos FIIs, entregam aos acionistas e aos cotistas. Se o lucro cresce ao longo do tempo, naturalmente o valor da cota, o valor da ação, né, se for um mercado de ação, vai subir. Se o lucro cai, o valor da cota e o valor da ação também cai. Fechou? Por isso que não está assim tão difícil para a gente ver que os fundos imobiliários de papel vão voltar a ter os seus valores das cotas se valorizando pelo simples fato de que os rendimentos desses fundos imobiliários vão voltar a subir de novo porque o período de deflação acabou. Espero que você tenha gostado aí da live de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e bora que tá cheio de oportunidade por aí pingando e passando na nossa frente. Agora a gente só tem que agarrar ela. Um abraço e até a próxima.